Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura mensal para o mês de março para o signo de Capricórnio. É uma leitura atemporal também, geralzona pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, sem precisar forçar nada, e isso é muito importante, tá? Se você tiver um mapa astral, eu convido você também a assistir os outros signos fortes do seu mapa, como a Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o Ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe se lhe for possível, é claro, cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Como é uma leitura mensal para o mês de março, a tendência do que a gente falar aqui são de eventos e situações que ainda estarão para ocorrer no decorrer do mês de março, mas não é uma regra, então nada impede de você já ter vivenciado ou estar vivenciando o que a gente narra aqui, tá bom? Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha então a sua leitura, vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá bom? Para Capricórnio, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Capricórnio precisa saber esse mês ou quando encontrar essa leitura, por favor. Seis de paus, eu gosto bastante, essa carta fala de vitória, de reconhecimento público, de fama, de sucesso, de conquistas também, né, de poder pessoal, ou de mensagens extraordinárias, né? Arcano maior, a temperança, é muito bom isso daqui para quem está buscando a cura de alguma coisa, por exemplo, tá? Como o seis de paus ele também pode falar de poder pessoal, pode ser sim uma cura relacionada a essas questões mais pessoais, como a recuperação da autoestima, né? Uma outra coisa interessante de ser observado é essa questão do nosso empoderamento sendo resgatado. Para quem não é nada disso, de uma questão de cura, possivelmente a gente esteja falando sim da realização de um sonho ou da conquista de uma meta, né? Lembrar que o seis de paus, então, é esse arcano que proporciona para a gente, além de um poder pessoal, uma posição, um status de reconhecimento muito grande, de por vezes de fama, né? O reconhecimento por aquilo que já se faz, ganha-se destaque, né? Em meio à multidão, aquele ganha o destaque, né, que é o seis de paus. Então alcança-se, dá a sensação, né, o privilégio para o portador de experimentar o sucesso e a vitória. E o arcano maior, a estrela, fala de sonhos realizados, né, de metas também alcançadas, de projetos de sucesso. Vamos ver mais aqui. Olha, arcano maior, a temperança. E o arcano maior temperança, mais uma vez, para quem é de cura, bastante positivo, porque o arcano maior temperança é outro arcano que se relaciona à cura também, tá? Então, mais uma vez, tem fortemente esse aspecto da cura, que lhe é proporcionado em algum aspecto que você entenda que esteja precisando, né? Mais do que isso, o arcano a temperança, ele também convida a gente a fazer uma reflexão sobre o quê? Sobre o bom gerenciamento. Então, quando a gente está passando um processo, uma etapa na nossa vida, onde a gente ganha esse reconhecimento pelo algo que a gente faz, onde a gente ganha o destaque, né, o reconhecimento público ou até a fama por aquele algo, ou por isso e por aquilo outro, quando a gente tem esse privilégio da experimentação do sucesso e da vitória, isso também demanda uma certa administração da nossa parte.
Tendo em consideração que a nossa tendência como ser humano, e não é nenhuma questão de signo, é o que, Capricórnio? A gente cometer desperdícios, gastar com o que não se deve. Esquece-se de fazer um bom gerenciamento, uma boa administração, a fim de que se isso aqui, por exemplo, que a gente está falando, for uma coisa relacionada ao material e ao financeiro, para você, essa questão do arcano maior temperança deve ser muito levada em consideração. Porque em meio ao sucesso, à vitória, o reconhecimento, né, o destaque, ou até mesmo a fama, a gente sabe que aquilo é muito bem remunerado. Então pode gerar uma quantia que ultrapassa a expectativa. Isso logo vai nos remeter à vontade de ter gastos desnecessários. Quando uma vez bem analisado e incorporado essa energia, esse aspecto do arcano maior temperança que nos convida ao bom gerenciamento, a gente poderia multiplicar, né, duplicar, triplicar essa vivência desse momento que é fluente dentro do campo material e financeiro. Para quem sabe ter uma boa administração, para quem sabe ter um bom gerenciamento, né, do momento. Olha, um rei de copas no fundo do maço, aqui tem uma questão muito importante também relacionado a esse primeiro cenário que a gente viu a respeito da cura, né? Então aqui, para quem é de cura, independente do que seja, tem essa fluência, tem essa possibilidade do alcance de uma cura para você esse mês, tá? Um outro lado que eu vejo desafiador para quem é uma questão do segundo cenário, onde a gente viu toda essa fluência, por exemplo, dentro da carreira, onde se alcança-se o destaque, o reconhecimento, por vezes a fama, né? É a questão de você não dispersar isso de forma caridosa para outras pessoas, até porque não no mau sentido. A caridade é interessante, mas por vezes a gente cai numa questão que aí sim é perigosa, de que eu tenho agora, né? Eu fui reconhecido, eu alcancei a fama, o sucesso, meu projeto deu certo, tive aqui a realização do meu sonho. A pessoa ela começa como numa forma de muita generosidade, compartilhar de forma até mesmo inconsequente o seu dinheiro, o seu ganho, a sua fluência, né? Então também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque o rei de copas ele é muito generoso, muito caridoso, e não quero que você evite isso, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso também pode fugir do nosso controle, drenando assim toda essa fluência que a gente está vendo aqui, tá? Olha só, o arcano maior, o carro. O carro ele pode falar de um momento de caminhos abertos, só que o carro também fala do triunfo e da vitória, né? Então perceba como que a sua leitura ela encaminha você esse mês para uma questão do alcance de coisas que sim, você alcança e é grande, é valioso para você, mas ao mesmo momento vai ter que ter essa ciência do não desperdício desse algo, tá? Porque momentos assim, olha aqui, a Rainha de Ouros, então para vocês muito aqui, e aqui tem a energia de Capricórnio, né, Touro e Virgem também, mas mais Capricórnio para mim, tomar muito cuidado com essa questão do desperdício. Principalmente se a gente estiver falando de grandes quantias aqui. Tá? Precisa ser muito bem administrado para fazer com que toda essa fluência material que lhe é proporcionada seja ampliada, multiplicada, por vezes triplicada, e aí é uma questão de como vai ser o gerenciamento de cada um e não cair rapidamente naquela questão da caridade exagerada que pode desperdiçar o seu recurso, principalmente para quem é muito essa pegada do cavaleiro o rei de copas, o coração mole. Ah, não, vou ajudar mesmo. Não é que você não possa ajudar, mas se você tem a capacidade de ampliar, de multiplicar, de triplicar, não seria mais conveniente? Talvez será que a ajuda não fosse mais também passional, só que ao mesmo tempo com um maior resultado positivo, né? Creio eu muito que sim. Aqui a gente tem energia de Câncer, Aquário, Sagitário, Câncer mais uma vez, então tem que tomar muito cuidado com essa questão do coração mole. Tá? E os signos de terra. Vamos ver com o tarô
cabalístico. Mas eu entendo uma fluência bastante positiva para você a nível de realização pessoal, tá? Seja essa realização pessoal uma cura ou qualquer outra coisa que seja, tá? Com essas advertências adicionais aí que podem fazer você desperdiçar esse momento de fluência. Nove de paus, lua em Sagitário. Mais um rei de copas. Cavaleiro de paus. E um 4 de paus, uma carta de estabilidade. Só que eu também vejo uma coisa aqui, mesmo com toda essa fluência, toda essa positividade, aqui no conselho vem falando muito essa questão, Capricórnio, do você não ficar somente esperando com que isso aconteça, até porque isso pode colocar você numa questão de espera, a qual cria-se um comodismo. O 9 de paus é uma carta de pessoas que estão na inércia, ou seja, estão paradas, elas não dão oportunidade para que o destino se manifeste para elas de forma positiva e fluente. O que eu quero dizer com isso daqui? Às vezes a pessoa ela tem uma baita de uma capacidade intrínseca nela de ter um bom desenvolvimento no trabalho, né? De ser reconhecida, ou até mesmo de adquirir uma certa fama, né? Ou alcance de um sucesso ou uma vitória, mas a pessoa também não abre espaço para que o universo, o cosmos, a própria tendência de movimento da vida possa trazer para ela aquela realização que ela almeja. Então ela fica parada na inércia, né? O que o tarô convida você a refletir é que nesse mês de março que você não caia nessa tendência de ficar parado esperando com que as coisas venham a acontecer para você. O aproveitamento dessa fluência toda, e até o uso de novo aquele exemplo da temperança, seria de você se tornar um bom administrador até mesmo do seu tempo. Como é que você usa o seu tempo? Você está mais na inércia ou você está mais proativo? Porque a proatividade, com certeza esse mês, vai ser um portal para você onde toda essa fluência que a gente está narrando possa vir a se manifestar, né? Então, num caso aqui, a gente já deu esse caso de você se manter em movimento a respeito da realização dos sonhos, do alcançar uma fluência, ser reconhecido, e tudo isso é muito significativo, mas até mesmo no primeiro cenário, como o da cura, né? Independente se é uma cura a respeito do seu próprio empoderamento, também dessa sua questão de autoestima, ou se de fato é uma cura física ou emocional ou mental, a gente ficar parado na inércia, esperando com que os milagres aconteçam, é pura fantasia da nossa cabeça, né? Se de repente eu estou precisando de uma questão de autoestima, mas eu não leio um livro, não assisto um vídeo que fala sobre isso, não me arrumo, não vou para frente do espelho, não me olho, não reconheço a minha beleza, você percebe que a gente não está entrando em conformidade para que meios de manifestação para aquela cura X, Y, Z venha a se manifestar, né? Então a gente tem que ser um facilitador para que essas forças possam ser atuantes na nossa vida e possam vir a causar uma boa fluência no setor material, financeiro, de romance, família, amizade, enfim, né?
Porque senão eu vou ficar com uma ilusão e quanto mais eu fico parado, mais eu vou enraizando essa coisa de eu só ficar esperando os acontecimentos, mas eu mesmo não me torno um veículo para que esses acontecimentos possam vir se manifestar na minha vida, né? Então, isso é uma coisa muito importante de se entender também, né? Porque às vezes a gente fica mesmo esperando, né? Já aconteceu comigo também, muitas vezes, ficar esperando, nossa, quando será que vai... Principalmente quando eu abri a minha empresa. Ficava esperando, nossa, quando será que vão começar a me ligar, né? Quando será que eu vou começar a pegar mais serviço, isso e aquilo? E eu esquecia de ser o agente facilitador que iria permitir com que aquilo viesse a acontecer para mim, né? Eu me esquecia de quando eu ia nos lugares, eu comunicar às pessoas que agora eu estou com uma firma e agora eu estou trabalhando com isso e aquilo outro, né? Você vai movimentando e vai criando essa atmosfera onde as coisas possam vir a acontecer na sua vida, né? Ah, mas se eu ficar parado, pode ser que aconteça? Olha, não vamos descartar a possibilidade. Pode até ser que você se coloque na inércia, na morbidez e que não faça nada para que eventualmente o universo possa se expressar na sua vida. E ainda assim algo possa vir a acontecer. No entanto, eu acho que isso é um caso bem isolado, tá? Para não fantasiar, bem isolado, acontece com pouquíssimas pessoas e o meio mais fácil é que você pode se tornar um veículo pelo qual toda essa fluência ou essa cura possa vir a se manifestar. Então eu estou precisando curar alguma coisa na minha vida, mas eu não me disponho a ir conversar com um psicólogo, por exemplo, né? Não me disponho a abrir e contar de repente para uma pessoa de confiança aquilo que eu estou passando, né? Como a gente deu o exemplo do espelho, eu não me arrumo, não me olho na frente do espelho para eu ver como que eu tô, para eu admirar a minha própria beleza, quando é uma questão de autoestima, né? Então eu vou me evitando, e quanto mais eu me evito, mais eu vou colocando esses tijolos, né? Que impede o acesso meu até aquilo que eu quero alcançar. Então não adianta de repente ter toda uma fluência na leitura de tarô e você pensar que isso vai acontecer inesperadamente. Não, você tem que se tornar um agente que vai possibilitar aquilo acontecer na sua vida. Ah, mas as energias não existem? Opa, existe. As energias são sutis, né? Então você também tem que ser uma pessoa que facilita essa sutileza chegar na sua vida, né? Eu acredito que a mensagem tenha ficado clara. Por quê? 4 de paus. O trabalho, quando bem feito, toda essa fluência que a gente está falando, de fato existe? Existe para você do signo de Capricórnio. Se você vai aproveitar essa fluência, se você vai saber navegar nessa fluência toda, aí já é uma questão particular de cada capricorniano, de cada capricorniana, não é? O fato é que quando bem administrado, bem gerenciado, e você possibilita a participação dessas energias na sua vida, é evidente que você alcança estabilidade e coisas sólidas, tá? Isso é inegável, independente da área que essa leitura venha a se aplicar para você, né? Agora sim, vamos ver para a gente fechar a sua leitura com o tarô cabalístico, mas o conselho, se percebe como o conselho e o aprofundamento veio bastante forte, justamente para você refletir e sair de uma possível fantasia de que as coisas vão acontecer para você, né? Você estando parado, pode acontecer? Até pode, no entanto é mais difícil, né? É mais fácil quando a gente facilita com que essas forças possam atuar na nossa vida. Então você imagina, de repente você está trabalhando numa empresa. Cara, e você sabe que se mudasse algo ali naquela empresa, facilitaria muito para o seu patrão, para os colaboradores, para todo mundo que trabalha ali, né? Só que daí você fica com receio de falar, de levar a sua ideia para o seu chefe, para o seu líder, para o seu patrão. Uma coisa que poderia facilitar. Ah, mas é o medo, e se ele não aceitar? Bom, aí é uma questão de inteligência de cada pessoa. Nem todos os líderes são inteligentes, daí a gente tem que entender também, né? Mas se você tem uma ideia inspiradora que você sabe que poderia facilitar,
o trabalho, a empresa poderia agregar valor, não fique na reclusão. Vai, exponha o que você precisa expor, né? De repente, a chave para o melhoramento do funcionamento daquela empresa é você. E aí sim você ganha destaque, reconhecimento, né? Então percebe como a gente precisa ser o agente facilitador? Para que toda essa energia de fluência e positividade venha se manifestar? Vamos ver então aqui esse desfecho, signo de Capricórnio, porque já passou dos 20 minutos. Olha aí, arcano maior, o mago, né? Muito fluente, cara. O mago fala de você se tornando uma pessoa que tem esse potencial de realização, de fazer a magia acontecer na sua vida, para não se estender muito, né? Porque o mago, entre isso, ele fala de muitas outras coisas. Mas o mago também fala desse aproveitamento. O mago, ele domina os 4 elementos, né? O fogo, o ar, a água e a terra. Quando se domina os elementos, tem-se o quê? Um bom gerenciamento, um bom aproveitamento de toda a afluência que é realizadora na sua vida, né? Então, no desfecho, eu pego o capricorniano, a capricorniana que entendeu esse recado e conseguiu chegar nesse nível de realização e agora entendeu que é o próprio manifestador, né? O mago. Energia de Gêmeos e Virgem. Já caíram 2 aqui. Olha lá, Rei de Espadas e Rainha de Espadas. E um 8 de espadas, mais uma vez reforçando essa coisa, cara, que só vai dar errado se você não expor, se você não tirar as suas ideias da cabeça e transformar elas em realidade. A gente deu muitos exemplos aqui, né, de como você pode se tornar uma pessoa proativa e vir assim um agente facilitador para que essas energias que estão bem fluentes esse mês possam se manifestar na sua vida, né? Mais uma vez, os signos de ar aqui tem bastante forte, ó. Gêmeos bem forte, tá? 3 vezes. 3 vezes. Gêmeos, Libra e Aquário. Aquário também bem forte, né? Agora, esse rei e essa rainha de espadas é muito uma coisa também de conseguir trabalhar com o mental, tá? Porque assim, o mago também tem esse mental bastante forte. Tá? Então, essa questão mental deve ser muito bem aproveitada nesse mês para você, para que você possa ganhar toda essa fluência que a gente está narrando aqui. Tá? O Rei de Espadas, ele julga com justiça, né? Os eventos, o pensamento, ele sempre tem em si essa questão da justiça, né? O que eu estou fazendo é justo? Se sim, maravilha. Ah, mas é um pensamento que eu tenho, eu não sei se o meu chefe... Um exemplo, tá? Não sei se meu chefe iria aceitar. Bom, você tem que experimentar pelo menos, né? A Rainha de Espadas, ela tem muito essa questão de, cara, não se importar muito não com aquilo que as pessoas vão achar, né? Ela pega e age na situação. Por quê? Porque ela é inteligente, ela é racional, né? Ela tem uma capacidade abstrata mental muito grande. E isso é muito importante nesse processo todo que a gente está falando, né? Olha aí, um enforcado. Também se tornar uma pessoa que observa as coisas por um outro ponto de vista. Porque a tendência aqui, como a gente falou, é de alguém que fica esperando com que as coisas aconteçam. E o que acontece? Toda essa fluência, toda essa positividade, todas essas possibilidades, que são muito boas, que a gente narrou aqui desde o início, vão passando desapercebido. Tá? E é o que não pode acontecer, mas no geral eu vejo que a pessoa que se conectou com essa leitura, sentiu que ressoou e entendeu, com certeza pode chegar nesse status de mago esse mês de março, tá bom? Essa foi a sua leitura mensal, espero que você tenha gostado, mais do que gostado, que tenha trazido um alívio, um conforto, né? Um auxílio para quem estava precisando, um direcionamento, um abrir de olhos. Qualquer que seja a ajuda, eu já me sinto feliz, tá bom? A minha missão é sempre de ajudar o maior número de pessoas, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. E a gente vai se vendo nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Um excelente mês, gratidão, boa sorte e até logo, Capricórnio.